Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, meu nome é Ana Carolina, eu moro em Orlando, na Flórida, e tenho gravado uma série de vídeos para contar como eu fiz a aplicação do visto EB2NW sozinha, sem a ajuda de advogados. Esse visto ele foi aplicado por mim em abril de 2019, exatamente, em abril de 2019. E em novembro de 2019 chegou a carta de aprovação da USCIS. E por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Porque eu queria trazer para vocês as coisas que eu errei na hora de fazer a aplicação. Queria trazer para vocês o que não fazer, porque eu já tive essa experiência e sei como não deve ser feito, tá bem? Tem outras coisas também que eu vou falar que eu vou trazer porque depois que eu comecei a gravar os vídeos e a gente começou a se comunicar em outros tipos de mídias sociais, né, WhatsApp e Telegram, muitas pessoas foram trazendo outras informações que eu não tinha conhecimento. Então, estou trazendo também como um veículo, né, de informação para você que está querendo fazer a aplicação do seu visto também. Primeira coisa, muitas pessoas perguntam se quem está no Brasil faz da mesma forma como eu fiz aqui nos Estados Unidos. Existe um processo que é o mesmo, tá? Então, até a primeira etapa da aprovação do visto, até a primeira etapa da aprovação do I-140 é igual, tá? Então, quem está no Brasil e quem está nos Estados Unidos vão fazer a aplicação da mesma coisa, da mesma forma. Vão preencher o formulário I-140. Quem está no Brasil vai entrar no endereço da USCIS e dizer que está aplicando via consulado, mandando pelo DHL, UPS ou FedEx, e aí vai aparecer lá o endereço. Eu vou botar aqui do ladinho uma caixinha que vai mostrar qual é o endereço que tem que enviar o processo. Mas uma coisa que vocês precisam ter noção é de que isso é constante, a mudança. Então, é importante que você entre toda vez no site da USCIS para checar se a informação ainda é válida, tá? Bem como a extração, baixar o formulário. Tem que baixar o formulário no momento que você for preencher e enviar, porque pode ser que mude de versão e você envie um formulário antigo, tá? Outra coisa é o seguinte: quando eu fiz a minha aplicação, eu tinha em mente que eu ia aplicar para o visto EB2NW e como eu não tinha dinheiro suficiente para aplicar para os outros formulários juntos, que são os formulários para pedido de mudança de status, eu imaginei que eu ia aplicar junto com o EB2NW a permissão de trabalho e somente os dois. E aí eu ia ter a permissão de trabalho aprovada, ia poder começar a trabalhar, ganhar dinheiro em dólar, e assim que eu tivesse enchido meu porquinho de novo, eu ia conseguir fazer a aplicação para mudança de status minha e da família inteira, tá? Não recomendo fazer isso. Se você tem condições de esperar o seu visto B2NW ser aprovado, eu estou falando para quem está aqui nos Estados Unidos, tá? Para quem está no Brasil, não vai ser assim. Se você tem condições de esperar o seu visto EB2NW ser aprovado, convém você preencher somente o I-140, pagar a taxa de $700 da USCIS e mandar o seu processo. Aguardar ele ser aprovado ou receber alguma request for evidence. E depois da resposta da aprovação do EB2NW, você faz a solicitação de mudança de status, tá? Uma coisa que eu não sabia, que muita gente pergunta, é sobre as taxas. Eu não sabia. Então, eu achava que eu tinha que pagar pelo I-485, o I-485 é a mudança de status, tá?
eu tinha que pagar pelo I-765, que é a permissão de trabalho, e pagar pelo I-131. Mas não precisa. Quando você aplica para mudança de status, esses outros 2 formulários não precisa pagar. O que você tem que pagar nesse momento é só o I-485, que no dia de hoje, o valor dele é 1.140 mais 85 da biometria. Então, para adultos, para pessoas acima de 14 anos, você vai pagar 1.125. Para crianças até 14 anos, a taxa é de $750, tá? Mas outra vez, again, antes de enviar o cheque, acessa o site e verifica se esses valores que eu estou falando estão atualizados, tá? Porque no ano passado tinha uma decisão que esses valores seriam alterados, acho que no dia 30 de outubro, e essa decisão caiu, tá? Então, até hoje os valores são esses que eu falei, né? E se tiver alguma modificação, a gente não está sabendo, eu não estou sabendo ainda, tá bom? Então, só recapitulando, se você puder aguardar com o teu status válido, tipo, se você estiver estudando, então você está com o teu F1 válido, se você tiver visto de empresário, que é o E2, né? Se eu cometer algum engano aqui, me perdoem, tá? Porque eu não sou especialista de imigração, eu só estou trazendo as informações que eu tive baseado no meu processo e no que outras pessoas me disseram. Então, se você tiver algum visto que é válido, mantenha esse visto até o teu I-140 ser aprovado, tá bom? Por que isso? Porque muita gente, quem não tem mais jeito, né, aplica tudo junto e joga para Deus. Mas muita gente, ou grande parte das pessoas que enviam junto com o I-140 a pedido de mudança de status, na faixa de 3 a 5 meses recebe o combo card. Então começa a trabalhar, maravilha, né? Mas aí vai chegar a hora da entrevista. E dizem que quando a entrevista do Green Card acontece sem o EB2 aprovado, parece que a entrevista fica mais pesada, né? Os requisitos para aprovação do teu Green Card, eles podem ficar mais duros, tá? Mas isso tudo é especulação, tá, gente? Então, na segunda opção, se você tiver que aplicar tudo junto, você vai aplicar o I-140, que é $700, mais a mudança de status, que é o I-485, I-765 e o I-131, beleza? Outra coisa que eu acho importante eu frisar nesse momento, quando você mandar o I-140, que é o de EB2NW, não deixe de mandar o ETAFORM 9089, tá? Todo mundo pergunta, mas se eu sou NW, para que eu tenho que mandar esse formulário? Não sei, gente. Está lá escrito no site da USCIS. Se você procurar, você vai encontrar, tá? Se colocar na pesquisa do site, ETAFORM 9089, vai mostrar que você tem que enviar. Então, envia, tá? E os itens que você vai preencher não são todos. Tem lá escrito quais que você vai preencher. Beleza? Bom, outra pergunta que muita gente faz. Ana, você não fez business plan? Você não fez professional plan? Gente, eu não fiz. Não fiz. Mas o que eu tenho visto, tá? Por que eu não fiz? Primeira pergunta. Porque eu não sabia. Não sabia que precisava ter um business plan, um professional plan. Mas a minha cover letter ela foi bem detalhada sobre as minhas expectativas aqui nos Estados Unidos, através da minha profissão. De que maneira eu conseguiria me encaixar no mercado de trabalho dos Estados Unidos? Quais eram os meus planos futuros? Que eu tinha a intenção de continuar estudando aqui, para continuar crescendo na carreira, porque eu precisava também adaptar meu conhecimento, que era numa outra forma, numa outra metodologia construtiva, à metodologia construtiva dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito que o oficial que analisou meu processo tem levado isso em consideração, tá?
Mas, depois de conhecer outros processos e com a divulgação dos vídeos, algumas pessoas entraram em contato comigo para mostrar os seus serviços, tá? Então, para professional plan, para business plan e até para escrever a cover letter, tem empresas que fazem isso. Eu vou colocar aqui embaixo o nome e o site dessas empresas, tá? É importante também dizer que eles estão me patrocinando, tá? De alguma forma eles estão me patrocinando, porque se você disser que veio através das minhas indicações, você vai ganhar um desconto e eu vou ganhar uma comissão, tá bom? Então, para aquele que fica preocupado assim, Ana, você está fazendo tudo de graça, acaba que eu estou recebendo uma compensação por isso que eu tenho feito. E eu agradeço muito, muito a vocês que se inscreveram no meu canal, que começaram a divulgar que eu existo, que eu não sou lenda, né? E que depois de mim muitas pessoas fizeram sozinhas. E eu também acabei conhecendo várias outras pessoas que também fizeram sozinhas, mas não tiveram a coragem de vir numa rede social contar como fizeram, né? Então, não fiquem preocupados se eu não tiver, se acharem que eu estou fazendo de graça, porque hoje acaba que eu estou sendo recompensada sim por isso. E por isso eu faço a questão de colocar aqui nos comentários o nome das empresas, tá? Para que vocês entrem em contato com elas e falem sobre mim e sobre minha indicação e que vocês vão ser muito bem atendidos, podem ter certeza, tá? Mais um erro que eu cometi. Na verdade, não foi erro, né? Foi assim, pesquisando, era isso que eu encontrava. No site da USCIS, diz que não fala nada, na verdade não é que diz, não fala nada que as traduções precisam ser juramentadas. Não existe esse termo no site da USCIS. O termo que existe é que as traduções têm que ser certificadas por alguém que diga que conhece os dois idiomas que estão sendo levados em consideração. Então, quem está traduzindo do português para o inglês precisa ter um statement no final de cada tradução dizendo que é fluente nos dois idiomas, inglês e português, tá? Só nisso vocês economizam uma grana que eu não economizei. Eu gastei um dinheirão com tradução. Agora, isso também vale para aquele que, primeiro, consegue fazer a tradução sozinho, né? Segundo, que conhece algum tradutor mais em conta e tal. Então, né, se você puder evitar ter essa despesa, porque o serviço de tradução é caríssimo, essa é a dica que eu dou, tá? Então, para o USCIS, não precisa ser tradução juramentada. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu gravei os vídeos, tá, gente? Porque senão eu nem falaria isso no vídeo. Terceira coisa, aí não foi um erro, tá? Foi uma escolha, foi falta de conhecimento. Quando eu procurei sobre evaluation do diploma, o primeiro site que entrou na minha frente foi da UES. Fiz todo o processo através da UES. Fiz a Academic Evaluation do meu diploma. Demorei uns 5 meses para ter a resposta, porque como eu contei lá para vocês no vídeo, eu tive problema com o meu diploma da pós-graduação no Brasil, que a faculdade fechou, não conseguia resgatar o histórico escolar assinado por eles. Então, eu paguei para a UES para fazer a evaluation do meu diploma de bacharel e do meu diploma da pós-graduação e só consegui fazer o do diploma do bacharel, tá? Mas, tudo bem. Só que eu conheci a USCIS, tá aqui também, eu vou botar aqui o link. Eles têm um processo muito mais simples de fazer evaluation. E eles também têm outros serviços que são muito úteis, muito úteis. Work Experience Evaluation. Eles avaliam toda a tua experiência profissional e baseado numa tabela de comparação entre a experiência profissional e acadêmica, eles te dão um grau de mestre. Então, o que eles precisam para te avaliar?
precisam do teu diploma, do teu histórico escolar de bacharel, precisam das cartas de recomendação que garantem que você tem uma experiência profissional eu acho que a partir de 6 anos já é mestre, tá? Mas aí é bom vocês entrarem em contato com a empresa para se certificar do que eu estou falando, né? Então, as cartas de recomendação, elas têm que ter essa informação, né, na descrição da carta, que a pessoa trabalhou desde 1900 bolinha, tá? Para que eles possam avaliar tua experiência profissional e te comparar com o grau de mestre nos Estados Unidos. Então, esse é um serviço muito interessante que a CES faz. Outra coisa muito importante é a Expert Opinion Letter, que é a carta de um especialista na tua área de atuação, que vai fazer a mesma avaliação do teu currículo, da tua experiência, dos cursos que você realizou, e vai te encaixar nos prongs do NW. O que são os prongs? São os requisitos. São 3 itens, 3 requisitos que a USCIS lista que dizem que você é de National Interest Waiver, tá? Eu vi uma vez uma carta e ela é muito bem elaborada, é muito interessante. Então, essa carta, ela também já dá um peso grande para o teu processo, tá? Outra coisa é o Professional Plan. A USCIS também prepara um Professional Plan baseado na tua experiência. Business Plan, eu não sei se eles fazem. Não, até fazem sim. Fazem Business Plan sim, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem avaliar entre as duas empresas que eu vou botar aqui, que é a Journey e a Aspire, ok? Então, vocês podem conversar com os 3 e avaliar qual dos 3 vai dar um melhor retorno para vocês em termos de business plan, professional plan, beleza? O que mais que eu tenho para falar? Espera aí, deixa eu pausar aqui para eu continuar lembrando o que eu tenho para falar e já volto. Sobre o pagamento das taxas. Eu não sabia, inexperiente, garota, não sabia. Eu não informei, sobre o pagamento das taxas. É porque eu vou falar depois outro assunto. Mas sobre o pagamento das taxas, eu corri um risco sério, gravíssimo, porque eu fiz um cheque só para todos os formulários, tá? Então, eu recomendo que vocês sigam a orientação da USCIS, que eu não segui, porque eu não tinha visto, né? E preencham um cheque para cada formulário que vocês tenham. Se vocês optarem por enviar o débito no cartão, tá? Que é o débito no cartão de crédito, vocês precisam preencher um formulário que é o... eu não sei, depois eu vou botar aqui o número do formulário, tá? Para dizer qual é o número do cartão de crédito, validade, e que você está aprovando a emissão da taxa nele. Ok, isso é sobre o pagamento. Uma outra informação que eu não fiz, e por isso que eu estava lembrando aqui quando eu estava falando do cartão. Existe um formulário que você preenche se você quiser ter informações eletrônicas da USCIS em tempo real. Eu não fiz, então eu ficava esperando as cartas pelo correio, desesperada, e esperando a mudança no site. Então, cada vez que tinha uma mudança, na verdade, eu entrava o tempo inteiro no site da USCIS para ver se tinha alguma mudança no meu processo. Mas tem um formulário que eu também vou botar um número aqui, que se você mandar junto com o teu processo, eles te mandam a informação por text message. Então, você está aí no Brasil, você vai receber a informação por text message. Por e-mail, tá? Como eu não sabia, não preenchi. Então, fica essa dica também, tá? O que mais? Eu acho que por enquanto é só, gente. Bom, uma coisa. Vocês querem minha dica? Não viaja. Depois que vocês fizerem o exame médico, porque tem um momento que você manda
I-485, que é o pedido de mudança de status. E eu optei por não mandar os exames médicos naquele momento, porque eu li, mas eu não tinha informação correta, que eles tinham validade de 6 meses. Como eu não sabia quanto tempo que ia durar para a entrevista, eu não mandei. Então, recebi uma request for evidence para enviar de volta os exames médicos, tá? E aí, depois que você faz o exame médico, é bem rápido, assim, eu fiz o exame médico, mandei, 6 meses depois já tinham marcado a minha entrevista. É lógico que, assim, não dá pra gente saber, porque eu tinha que ir pro Brasil, né? Eu tinha que passar pelo que eu passei, mas eu perdi a entrevista do Green Card. E agora eu não sei qual é o meu lugar na fila, não adianta eu ligar para perguntar, porque eu não quero que nada, né? Não quero ficar perturbando eles, cutucando onça com vara curta, eu quero deixar o fluxo normal acontecer, mas eu continuo angustiada, porque eu ainda estou aqui aguardando o meu green card, né? E com isso a vida meio que para, porque a permissão de trabalho ela expira, então você tem que pedir outra permissão de trabalho, não precisa pagar por ela, mas tem que pedir. E aí tem que esperar chegar. E até ela chegar você não consegue tirar a nova carteira de motorista. A minha ainda não expirou, vai expirar dia 30 de março. Eu já fiz o pedido da permissão de trabalho de novo para todo mundo. Então, fica assim. Uma coisa importante que eu lembrei agora quando eu falei da permissão de trabalho. Como meu pequeno tinha 10 anos quando eu fiz a aplicação, eu não fiz o pedido da permissão de trabalho. E olha o problema que eu tive. Ele não recebeu um Social Security Number. Eu posso pedir o Social Security Number direto no órgão lá, o Social Security alguma coisa, eu não lembro o nome. Ou, o que eu fiz? Agora, quando eu fiz o pedido do permissão de trabalho, eu pedi para ele, tá? Então, você que tem filho de bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, faça o pedido da permissão de trabalho para ele também, clicando na caixinha que vocês querem a emissão de um Social Security Number, tá? Por que isso é importante para crianças? Porque a gente tem que declarar as taxas, né? O imposto de renda americano. E a criança, ela é nossa dependente e a gente só consegue fazer a declaração se a criança tiver um Social Security Number, tá? Eu vou fazer a declaração e mandar pelo correio, mas se eu tivesse o número dele, eu fazia tudo online. Então, eu tive essa dificuldade. Estou trazendo aqui para vocês não cometerem o erro que eu cometi, tá? E eu acho que por hoje é só, gente. Bom, resolvi gravar esse vídeo assim, porque se eu não fizer assim, nunca sai. E aí, vocês ficam me perguntando, eu fico sem informação fico sem informação nova para vocês. E é isso. Gente, ó, desculpem aí o modo caseiro de gravar vídeos. Não vou editar, porque é muito chato ficar editando. Aqueles pouquíssimos vídeos que eu editei, passei a noite quase editando. E a gente não tem mais tempo para isso, né? A gente está na América, onde tempo é dinheiro, tá? Então, ó, um beijo para vocês. Até a próxima.